Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estamos nos últimos dias para terminar a declaração de imposto de renda no ano 2025. E você, sabe se você é obrigado a declarar imposto de renda? Você é obrigado a declarar. Já está com a sua documentação totalmente preparada para fazer a sua declaração dentro do prazo? Essas e outras dicas é o tema do vídeo de hoje. Pessoal, ainda tem muita gente que tem dúvida se é ou não obrigado a declarar imposto de renda. E esse vídeo eu vou trazer as 5 dúvidas que eu mais tenho recebido aqui no meu canal e eu vou trazer para que a gente possa conversar juntos. Então, Kênia, como é que eu sei se eu sou ou não obrigado a declarar imposto de renda? Se você, no ano de 2024, recebeu rendas tributáveis superior a R$ 33.800, você é obrigado a declarar imposto de renda. Tem mais quesitos que obrigam a pessoa a declarar imposto de renda, que eu vou colocar tanto aqui quanto na descrição do vídeo. Mas essa, talvez, é a mais comum e é aquela que a gente tem que observar primeiro. Principalmente aquelas pessoas que nunca declararam e que por algum motivo ou pegou ou está trabalhando em 2 lugares ou teve um aumento salarial. Como a gente tem dito aqui no canal, a tabela do imposto de renda está um pouco defasada. Pode ter acontecido de você, a partir deste ano, entrou na tabela de obrigatoriedade para a declaração de imposto de renda. Então, não tem nada a ver. Quem eu nunca declarei, não vou precisar declarar. Não tem nada a ver. Então, você precisa analisar o seu documento para que você veja. Recebi mais que R$ 33.800 no ano de 2024, estou obrigado a declarar imposto de renda. E uma coisa muito importante, hoje é muito comum as pessoas trabalharem em 2 lugares, em 3, ou trabalho assalariado em um emprego e faço outras atividades não assalariadas para eu ter uma renda extra. Então, a soma das suas rendas forem superior a R$ 33.800, obrigado a declarar imposto de renda. Se você tem dúvida, preencha o formulário que está aqui na descrição desse vídeo e ganhe uma consultoria grátis minha e eu vou te esclarecer melhor sua dúvida com a sua documentação. O próprio programa da Receita Federal nos permite escolher a melhor opção para o contribuinte. Então, ou você faz a declaração do modo completo, ou você faz a declaração do modo simplificado. Qual que é a diferença entre o modo simplificado? O próprio nome já diz. Você vai lançar todos os seus dados de renda tributada, você vai lançar o INSS, que foi descontado em folha, o imposto de renda, que foi descontado em folha, os débitos que foram descontados na sua folha e que podem ser abatimento de imposto de renda. Então, na hora que eu faço esse lançamento, o sistema, o programa da Receita Federal, ele vai fazer um abatimento de base de cálculo de 20%. Sendo assim, se por acaso você pagou mais do que você devia, ele vai te restituir. E se você pagou menos do que você devia, você vai pagar um pouquinho de imposto de renda até chegar no valor correto do seu imposto de renda. E para o modelo completo, você vai fazer o lançamento de todas as rendas, da mesma forma que o simplificado, mas também serão consideradas todas as despesas que você teve durante o ano de 2024. Então, se você teve tratamento dentário, se você fez uma cirurgia, se você fez uma consulta, se você fez algum ensino superior, todas essas informações devem estar lançadas no sistema, né, no programa da Receita, para que a Receita, ao analisar essa documentação, te fale, olha, se você lançou, se você gastou tudo isso que você está declarando, e pelo modelo simplificado, é mais vantajoso você fazer pelo modelo completo. Ou, não, mesmo você declarando tudo que você gastou, é mais vantajoso você fazer pelo modelo simplificado. Então, para que a gente saiba qual é o modelo mais vantajoso, nós precisamos lançar as 2 situações. Prazos. O prazo para a declaração de imposto de renda é até o dia 30 de maio. E aí, se você não o fizer até o dia 30 de maio, a partir do dia 30, aquelas pessoas que eram obrigadas a declarar imposto de renda e não o fizerem, vão pagar uma multa de R$ 167 e vão ter que declarar imposto de renda. Então, não é uma escolha. Nós não somos convidados a declarar imposto de renda. Não é assim. Se você tem o pré-requisito para a declaração de imposto de renda e esse pré-requisito te dá a obrigatoriedade disso, você tem que declarar imposto de renda. Tá? Então, não deixem chegar posterior ao dia 30 de maio.
Se você ainda tem dúvida se você é obrigado ou não a declarar imposto de renda, preencha o formulário aqui na descrição do vídeo, que eu vou marcar um horário com você para a gente ter uma consultoria gratuita para que eu possa te ajudar. Você não é obrigado a declarar imposto de renda. Então vamos supor que você ganhou 31 mil no ano de 2024. Mas 31 mil, em algum mês do ano de 2024, você teve a retenção do imposto de renda na fonte. Então você pode fazer a declaração de imposto de renda, você não é obrigado a declarar para a Receita Federal esse valor que você pagou para ela. Por quê? Se você não é obrigado a declarar imposto de renda e foi retido de você o imposto de renda, você faz a declaração do imposto de renda, fala para a Receita Federal o que você recebeu no ano de 2024, e se você não era obrigado e foi deduzido de você, a Receita Federal vai te devolver esse dinheiro. E se você fizer isso dentro do prazo de declaração de imposto de renda, perfeito, você não vai pagar nada por isso e a Receita não vai te restituir. Mas vamos supor que você só analisou isso depois que fechou o prazo para a declaração de imposto de renda. Por quê? Pode ser que a sua restituição é de R$80, R$40 e a multa é de R$167. Aí não compensa você fazer essa declaração de imposto de renda, porque você vai pagar uma multa superior ao valor que a Receita tem que te restituir. Então, é importante você observar o seu documento e veja, tive uma retenção, mas estou abaixo de 33.800, vou fazer a declaração para que a Receita me devolva esse dinheiro. Como é que eu sei, Kênia? Qual documento que eu sei que eu vou declarar ou não imposto de renda? É só eu pegar o meu salário e multiplicar por 12? Não, não é isso. Você precisa pedir na empresa onde você trabalha o informe de rendimentos para fins de imposto de renda do ano de 2024. Todas as empresas, até o final do mês de fevereiro, eles declararam o que a gente chama de DIRF. E com isso, o que essas empresas fizeram? Elas declararam para a Receita o que elas pagaram para todos os seus CPFs. Agora a Receita já tem isso. E as empresas têm que disponibilizar aos seus colaboradores este mesmo documento. Neste documento, você consegue saber se você recebeu mais ou menos do que o exigido pela Receita Federal. E que não é apenas multiplicar o salário por 12, porque você teve a retenção do INSS, você teve o 13º, a retenção no 13º, você teve férias, você teve, vamos supor que você vende aqueles 10 dias de férias, então você tem abono pecuniário. Essas informações todas têm que vir na DIRF. Uma dica muito importante. Como a Receita Federal já recebeu a DIRF dos seus empregadores, você não pode lançar qualquer valor na declaração de imposto de renda. Por que você não pode fazer isso? Porque a Receita já sabe o valor que você tem que declarar para ela. Ela só está esperando você fazer isso. Mas que ela já sabe, ela já sabe. Então não posso adulterar o valor. Se por acaso você olhar o seu informe de rendimento e você observar que ele não está correto, entre em contato com o seu empregador e fala, olha, esse documento não está correto. E o empregador vai fazer uma retificação da DIRF dele na Receita Federal. Mas você fazer alteração, você não pode fazer isso. Dependentes. Quem podem ser os seus dependentes? Sua esposa, o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, se eles morarem com você. Mas essas pessoas, quando elas são declaradas como dependentes, se por acaso elas também tiverem rendas, se elas trabalham em algum lugar assalariado, se você pôs os seus pais como seus dependentes e eles recebem aposentadoria, todos esses valores precisam ser declarados também na sua declaração de imposto de renda. Você não pode simplesmente se beneficiar do dependente, né? Porque todo dependente tem uma dedução para a base de cálculo de imposto de renda. Você tem o benefício, mas você tem que lançar as rendas que esses seus dependentes também possuem. Senão a sua declaração fica incorreta. E mais, o dependente ele só pode ser declarado em uma declaração. Então vamos supor que os seus pais são seus dependentes. Eles moram com você, mas vamos supor que seu irmão também ajuda no cuidado com os seus pais. Eles moram com você, mas o seu irmão também dá um valor financeiro mensal para ajudar ou em alguma doença ou nos cuidados com os seus pais. E você declara seu pai e o seu irmão também declara seu pai. Isso não pode. Ele tem que ser apenas em uma declaração. Ele é dependente de apenas um contribuinte, assim como os filhos.
E importante, filhos menores, mas vamos supor que eles participam de projetos como Jovem Aprendiz e recebem um salário, um valor por eles estarem nesses projetos. Eles também têm renda, e essa renda tem que ser declarada no imposto de renda. Então, os seus dependentes são muito importantes serem lançados, mas se eles possuem rendas, eles precisam ser declaradas as rendas dessas pessoas também. Importante, próximo vídeo eu vou falar exclusivamente de pensão alimentícia. Pensão alimentícia também é abatimento de imposto de renda, mas ela tem características importantes que precisam ser observadas. Mas esse assunto é do próximo vídeo. Imposto de renda declarado com responsabilidade é a melhor opção. E não deixe de curtir o vídeo, marcar o sininho para que você acompanhe até o último dia do imposto de renda a gente falar um pouquinho mais sobre isso. E não passem do prazo, hein? É até o dia 30 de maio. Tchau, tchau.